Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje nós vamos falar a respeito de teatro, da companhia Karma de Teatro, que tem uma peça prevista para estrear no dia 13 e 4 de novembro. Recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores os diretores da companhia Karma, diretores, atores, produtores. Mauro Filho, boa noite, Mauro, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E a Pietra Garcia. Boa noite, Pietra, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que bom receber vocês novamente aqui no programa, aqui na Câmara de Vereadores, para divulgar o trabalho teatral. Vocês que já estão com a segunda peça em cartaz, é isso? Isso, esse é o segundo trabalho. Nosso primeiro trabalho estreou em 2014, em Respeito à Dor, que a gente já, outra oportunidade já teve aqui. E esse segundo trabalho, do Berlim, Dois Corpos à Procura. Só para falar em Respeito à Dor, como é que foi a aceitação do público? Quantas exibições vocês fizeram e ele conseguiu passar a mensagem? Sim, nós estivemos agora até no festival no Piauí. Foi bastante diferente, assim, o público, né? Um público distinto. Conseguiram levar para outros estados? Foi bem bacana. E o público aceitou e conversou bem com o espetáculo. Mas o espetáculo ele continua em repertório, né? Porque um grupo de teatro ele estreia um espetáculo, mas todos os espetáculos anteriores continuam. Então, a gente vai remarcar apresentações dele também, junto com Berlim também, né? Novo trabalho. O trabalho Berlim, ele aborda o tema homofobia e busca por liberdade. O dia da estreia é dia 3, na Casa de Cultura Didi Brandão. Isso. Contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, é isso, Pietra? Isso, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e pelo edital Elizabeth Anderle, né? Berlim é um projeto que ele começou da vontade de unir o teatro com a linguagem da dança contemporânea e também em discutir, né, temas da nossa contemporaneidade, né, como a homofobia, que é um termo que ele é muito utilizado atualmente, muito utilizado, mas ao mesmo tempo ignorado, porque as pessoas, algumas usam esse termo, né, homofobia, como algo inútil, como modinha do Facebook, né, das redes sociais, mas ele não é, né? Ele trata de uma violência a um determinado grupo de pessoas, né? Então, a gente resolveu expor esse tema, né, que está em muita polêmica, muita discussão atualmente, para falar que a homofobia é realmente algo que existe, é algo que a sociedade não pode fechar os olhos para ela, né? Assim como outras violências a outros grupos, né, que existem no Brasil, né? Porque a violência, a gente fala assim, mas todo dia tem morte, todo dia tem... Todas as pessoas sofrem algum tipo de violência, mas a gente precisa segmentar essa violência porque determinados grupos, né, como as mulheres, os homossexuais, os travestis, as lésbicas, né, eles sofrem um tipo de violência diferente. Eles sofrem violência por ser o que eles são, né? Não é uma violência banal como acontece no dia a dia. Então, é preciso ser discutido. O nome Berlim, como surgiu essa ideia para nomear a peça? Bom, tem bastante referências o espetáculo. Ele tem referências de filmes, de livros, mas a principal é que no processo de montagem, a gente estava montando o próprio projeto ainda do espetáculo, a gente precisava dar um nome, né? A gente precisa dar nome, né, aos projetos. E eu estava na época escrevendo um poema chamado Berlim, que não tinha relação com a homofobia, mas era um poema que falava sobre uma liberdade, uma busca por um outro lugar. E acabou calhando bem para a ideia do espetáculo. E o espetáculo também tem uma outra referência bastante importante, que é um filme. Ele é um filme chinês chamado Happy Together. Ele é um filme que se passa em Hong Kong e na Argentina. É um casal de dois homens que fogem de Hong Kong para visitar a Argentina e viver na Argentina. Então, isso foi uma referência... O filme, particularmente, não fala sobre homofobia, sobre essa temática. Mas ela deu um norte para a gente seguir. E a gente chegou depois daí no tema da homofobia. Então, são referências bem importantes, o poema e o filme. Você falou que estava escrevendo um poema e você escreve as peças também, amor? É uma... Faz uma adaptação?
Não, na verdade, o nosso primeiro espetáculo, Respeitador, foi uma dramaturgia toda escrita. Primeiro a gente escreveu o espetáculo, né? Todos nós escrevemos o texto e eu encabecei, né? Eu encaixei as peças, porque eu também fazia a direção daquele espetáculo. No Berlim, como é uma dramaturgia mais do corpo, não tão da fala, o que aconteceu? O texto, a coreografia é de minha autoria, do Leandro, que é o outro ator do espetáculo. E alguns textos que tem no espetáculo são meus. Eram muitos poemas que eu tinha em relação a esse assunto que foram encaixados na peça, que se relacionavam bem com a temática, assim. Então, essa dramaturgia é diferente do Respeitador porque é uma dramaturgia mais do corpo, da cena, do que propriamente do texto, da palavra, né? E o que foi decisivo para que vocês vamos fazer a peça Berlim, Dois Corpos à Procura? Qual foi essa foi a chave, foi o pontapé que fez vocês decidirem, vamos fazer essa peça e vamos fazer o projeto, conseguir, e agora, inclusive, ela vai fazer parte do Itajaí em Cartaz, não é? Isso. Pode falar, Pedro. Bom, o início veio dessas referências, que o Mauro falou, né? E da vontade também de trabalhar com a dança, né? Eu não danço, mas o Mauro e o Leandro, o Mauro dança desde criança, o Leandro começou também a dançar há alguns anos, então os dois eles têm essa bagagem da dança contemporânea. Então a gente queria fazer essa mistura de linguagens, experimentar, entendeu? Então, com essa ideia de trazer a dança para um espetáculo teatral, é que a gente pensou o que a gente poderia trabalhar em cima disso, né? Então, o Mauro já tinha essas referências. A gente tem um assunto super atual que precisa ser discutido, né? Que é a homofobia, né? A violência. Então, nisso tudo a gente pensou, bom, aí que vai surgir o nosso espetáculo, né? Então, a gente escreveu o projeto para a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Itajaí. A gente escreveu para o edital também Elizabeth Anderle. E fomos contemplados com os dois, né? Com os dois projetos. E começamos a partir daí. Para viabilizar a execução e o trabalho de criação de uma peça, é fundamental a participação nesses projetos, não é? Tem como fazer sem uma... na verdade, era o que todo mundo gostaria, não depender disso, né? Mas a gente ainda depende. E isso é uma mão na roda muito grande, porque a gente dá uma tranquilidade para a gente produzir o espetáculo, para a gente fazer da forma que a gente quer. Porque, às vezes, quando a gente não tem o apoio financeiro de uma lei, de um edital, a gente tem que ponderar algumas coisas e tirar outras, porque a gente não tem a verba para fazer do jeito que a gente quer. Então, quando tem um edital, a gente consegue fazer da forma que a gente previu no projeto. Então, isso ajuda bastante, né? Além do edital municipal, esse outro edital que vocês entraram e conseguiram também o recurso, como é que ele é? Da onde que ele... É um edital do Governo do Estado, do Governo do Estado de Santa Catarina, através do Fundo Cultural. É um edital, é um prêmio. A gente mandou o projeto na categoria dança, então a gente ganhou o Prêmio Catarinense de Dança para a montagem desse espetáculo. Mas é um edital que contempla todas as áreas, teatro, dança, música, cinema, literatura, entre outras. E a gente foi contemplado nele. Ele é um edital, um prêmio. Então, é um fundo direto do governo que é diferente da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, por exemplo, que tu precisa de um patrocinador. No caso, nosso patrocinador é a Unimed Litoral, nesse projeto. E os maiores desafios para montar esse projeto? Porque o projeto ele tem que convencer, ele tem que ter argumentos suficientes para convencer que ele receba aquele recurso público e possa passar uma mensagem que traga a promoção da cidadania, tem que ter um lado social muito forte para poder ganhar. Quais foram os desafios nesse sentido, Mauro? Acho que o projeto, a união das duas linguagens também é um ganho também para o projeto, porque nós não estamos limitando o nosso projeto a um só segmento. Ele está envolvendo dois segmentos. Não é só teatro, não é só dança. Não é só dança. Ele é uma mescla. Isso, acho é um que espetáculo teatral de dança. Na verdade, nós somos um grupo de teatro, então é um espetáculo teatral. Mas ele tem a linguagem da dança, porque hoje em dia o teatro contemporâneo ele embarca muitas outras áreas. Então é uma mistura mesmo de atividades na área teatral. E também não reconhece um limite, né, do que é teatro, o que é dança. Então, assim, o nosso espetáculo, ele podemos dizer,
80%, 90% praticamente dançado, né? Então, movimentos corporais que norteiam o espetáculo. Então, mas que são uma dramaturgia, que tem conta uma uma história. dramaturgia, Que tem conta uma história, né? Que tem o recurso do teatro. Então, é uma mistura das duas coisas, né? Então, isso, como o Mauro falou, é um grande ganho, né? Além da temática, né? Que é bem importante também, que é uma temática que faz jus a tu ganhar um prêmio e tu discutir, porque é um ganho para a sociedade ver um espetáculo de forma gratuita, porque a gente vai apresentar, né, na estreia, e discutir sobre isso, a pessoa assistir, refletir sobre aquele tema, então é bem importante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Não saia daí. Faça a política você também. Participe das sessões da Câmara e exerça sua cidadania. Sessões plenárias às terças e quintas às 18 horas. Na Avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825. Faça a política você também. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no plenário da Câmara a Companhia Karma de Teatro, os diretores Pietra Garcia e Mauro Filho, que estão divulgando a peça Berlim, A Procura, Dois Corpos à Procura. Bom, falar um pouquinho mais das referências, Mauro. Como você fez esse trabalho de busca? Você falou que usou outras linguagens como filmes, outros textos, outras referências, mas como que é essa busca? Na verdade, a própria contemporaneidade, ela abre caminho para a gente criar uma peça, por exemplo, de teatro, no caso, e buscar referências não no teatro, mas na literatura, na música, na dança, no cinema. E o cinema, para mim, pelo menos no meu processo criativo de escrever, de pensar nos espetáculos, o cinema é bem importante, assim, porque então esse filme, o Happy Together, um filme chinês, ele é um filme que eu sempre gostei muito. Ele é uma referência bem grande para mim, assim, de estética, de linguagem. E quando a gente pensou na ideia do Berlim, de unir a dança e o teatro, eu pensei que esse filme poderia ser uma referência importante para a gente falar o que a gente queria falar. Então, o filme veio antes da peça, né? Eu já tinha ele no meu repertório de ver o filme. E depois eu achei que ele poderia contribuir com a temática do espetáculo. Então, por isso que ele virou uma referência depois, assim, né? Não foi uma busca por um filme que norteasse a gente. O filme já existia no nosso repertório. Ô Pietra, você falou a respeito das dificuldades, às vezes, que o tema homofobia ainda é abordado pela sociedade. Para montar a peça, vocês não encontraram, às vezes, desafios um pouco mais difíceis de superar, uma vez exatamente pela complexidade do tema, pela forma, isso aqui pode não... Essa mensagem pode não ser bem entendida, essa forma pode agredir. O que vocês encontraram? É que é um tema, assim, né, bem delicado de trabalhar, porque a gente é cercado por estereótipos, por preconceitos, por ideias já formuladas, né? Então, se tu se propõe a discutir uma temática que já tem tantos problemas em ter uma aceitação, né? Porque as pessoas elas não entendem o que é homofobia, assim como elas não entendem, né, vários outros ataques às minorias, né, no Brasil. Então, assim, teve que ser muito bem pensado. Cada cena a gente pensava como a gente pode trazer isso, né? Qual é a relação que isso vai ter com a questão da homofobia? Como que o público vai receber isso e entender que a gente quer falar disso? Que a gente quer falar da violência, que a gente quer falar da intolerância, que a gente quer mostrar que uma relação homossexual, ela é natural e ela é normal, assim como uma relação heterossexual, né? Porque a nossa sociedade, ela segue o padrão da heteronormatividade, né? Que é onde
onde o homem heterossexual, branco e rico dita as regras sociais. Então, é ele que diz como as pessoas devem se portar, qual a sexualidade que as pessoas devem ter e qual o espaço que as pessoas devem entrar. Então, a sociedade é dele. Esse é um padrão, né, concebido pela sociedade. Então, é isso que a gente chama de heteronormatividade, né? Quando a orientação sexual do homem hétero é a vista como normal. Então, tudo que foge disso é considerado normal, estranho, tem que ser repelido, entendeu? Então, o machismo, né, que também é algo que é bem falado, ele está intimamente ligado com a homofobia, né? Porque o que acontece, né? O homofóbico, ele odeia a mulher e os homossexuais que têm um jeito de ser mais afeminado, que lembre o jeito de ser de uma mulher, vai sofrer mais violência na sociedade. Porque o homofóbico não gosta de mulher também, entendeu? Então é um tema que tem que ser discutido e que tem que entrar em pauta e que as pessoas têm que parar de achar que tudo é modinha do Facebook, que não tem sentido, que tem muito sentido, e a violência contra diversos segmentos da sociedade tem que ser combatida e tem que ser discutida, porque a violência que você sofre, a violência que eu sofro são diferentes. Então a sociedade tem que ver, né? Tem que começar a abrir os olhos e tentar enxergar dessa forma. Então, com esse espetáculo a gente busca isso também, colocar o tema em pauta e fazer as pessoas enxergarem, né? As coisas da vida, que isso é a vida, é o que acontece na nossa sociedade, né? Pietra, você falando, eu até lembrei que há poucos dias tivemos uma prova do Enem e caiu, às vezes, um contexto do feminismo e relacionado à mulher ali, e só o fato da abordagem do tema estar na prova do Enem já gerou uma repercussão enorme em todas as redes sociais e também na imprensa. Como é que vocês viram essa situação? Como é que vocês perceberam essa situação, ô Mauro, por favor? Esse é um ganho muito grande, né, para toda a causa, não só das feministas, mas de todas as minorias, porque isso, perceba, a união das redes sociais com uma questão de uma prova nacional, né, pelo Ministério da Cultura, promovida pelo Ministério da Educação, desculpa, gerou toda essa discussão. Então, o assunto precisa ser colocado em pauta para que as pessoas pensem, porque às vezes a pessoa lá nunca pensou que mulher que mulher apanha por ela ser mulher, ou apanha porque o gay não por uma sofre briga. por uma agressão verbal, Exatamente. muitas vezes, né? Então, as pessoas precisam que esses assuntos estejam na mesa, vamos dizer assim, para que elas reflitam. Então, esse tema do Enem foi perfeito, assim, para o movimento. Essa discussão está aumentando no Brasil. Sempre houve o machismo, sempre houve. As pessoas às vezes falam assim, mas parece que hoje está piorando. Não está piorando, está melhorando, porque a gente está conversando, a gente está debatendo sobre isso. Está melhorando nesse sentido. A gente precisa combater esse pensamento machista, homofóbico, né, que exclui o que é diferente do heteronormativo, mas a gente vê com os bons olhos. Então, se relaciona muito com o que a gente pensa sobre a arte também. Porque a gente, na Karma, a gente pensa sempre em discutir assuntos relevantes da contemporaneidade. Então, o Respeitador falava sobre as questões humanas, do sofrimento, da dor, da violência, né, da depressão, esses assuntos bem atuais. E o Berlim agora nesse assunto da homofobia. Então, a gente vai sempre permear nesses locais, porque a gente acha importante colocar isso à tona, né? Trazer isso à tona. E você falou do tema do feminismo no Enem, né? A questão é que o tema do Enem não foi nem feminista, porque ele é uma pauta feminista, mas a violência contra a mulher não deveria ser uma pauta só do feminismo, deveria ser um tema abraçado por toda a sociedade. Então, as pessoas segregam porque as pessoas já têm a visão de que feminismo é ruim, porque elas não conhecem o feminismo. O tema já foi associado diretamente a um ativismo, a um movimento, né? Movimento. A um movimento que ele é de extrema importância para toda a sociedade, porque é um movimento que busca a luta por igualdade, né, entre os gêneros. Então, ali o tema, né, da redação do Enem, né, que foi sobre essa persistência da violência contra a mulher, é um tema que o feminismo luta por ele, né, para acabar com essa violência, discutir essa violência, mas é um tema que todas as pessoas deveriam lutar também. Não é algo absurdo, é absurdo a violência, mas não a discussão da violência, né?
Vocês acreditam, então, que o fato da violência contra a mulher está perdendo o espaço, está sendo cada vez menos aceita? Quem ainda tem o impulso do preconceito acaba direcionando toda essa energia, essa vontade de descriminalizar, ou de discriminar, no caso, para a questão homofóbica, para a pessoa que... Está estritamente relacionado, né? A gente acha isso, com certeza, porque essa que a Petra falou da feminilidade, tudo que flerta com o feminino é menos, é pior, tem que ser combatido. A fragilidade, o chorar, o homem não chora. Isso é um machismo, porque a mulher chora. Contra os próprios homens também, né? Porque o homem não pode nem... Porque nem todo homem é o macho que todo mundo pensa que é. O homem é feminino, o homem é carinhoso, o homem tem as propriedades da mulher também, né? Os dois se relacionam. Então, isso é o machismo e esses preconceitos, inclusive para o homem heterossexual, também é ruim. Então, para toda a sociedade, a gente tem que combater isso, tem que falar sobre isso para que isso seja combatido, de uma vez por todas. Pietro, e você como mulher, o que você pensa quando a sociedade refletir, superar os preconceitos, isso não de forma utópica, mas de forma que tenhamos a esperança que futuramente uma nova consciência apareça e que todos possam se olhar de forma igual, com os mesmos direitos, com as mesmas potencialidades, superando preconceitos. Quais frutos a sociedade vai colher para você? Eu acho que a sociedade vai ser mais humana, mais justa e mais igualitária. E, com certeza, o índice de violência vai diminuir, né? A violência em todos os segmentos, assim. Porque o que a sociedade precisa é entender que ter uma quebra de padrões, né? Que é o que eu falei da heteronormatividade ali, que afeta também até quem está dominando, né, o negócio, que é o homem heterossexual. Até os heterossexuais são atingidos por isso. Então a sociedade como um todo, ela vai... Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Porque a gente está no ano de 2015 e a gente avançou em tanta coisa, a gente avançou em tecnologia, a gente avançou em conhecimento, em melhorias em vários sentidos. Mas a nossa cabeça, ela está na Idade Média ainda. A nossa cabeça, ela está séculos e séculos atrás. E outra coisa que as pessoas têm que separar é a religião da política, né? Então, todos têm que separar, tanto a sociedade quanto os próprios políticos que estão lá, porque cada um pode ter ou não uma religião, mas os direitos humanos, as decisões que são tomadas em prol de uma coletividade, elas não podem ser baseadas pela religião, né? Essa é a minha opinião, assim. Não pode perguntar quem você é, de onde você veio, onde você nasceu e para onde você vai. Porque a religião tem dogmas, né? Cada religião tem a sua concepção do mundo, do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é. Então, se tu for impor isso para uma sociedade inteira, onde tem uma mescla de religiões, de pessoas que não têm religião e de pessoas que não têm nada a ver com isso, tu vai estar impondo, tu vai estar causando violência, tu vai estar causando morte, porque daí vai ter conflito, vai dizer, não, você está pecando porque você é assim, e daí vai estar causando um caos maior ainda, que eu acho que no fundo não é nem isso que as religiões, né, a ideia de ter uma religiosidade prega, né? Exato. Então acho que tem que ter uma separação, assim, olhar o próximo, né, quebrando esse preconceito, quebrando, né, que religião ele é, ou se ele tem ou se ele não tem religião, o que ele faz da vida dele, isso não interessa, né? Interessa é ter uma sociedade mais justa e mais humana. Vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos a Companhia Karma de Teatro, os diretores Pietra Garcia e Mauro Filho. Estão divulgando a peça Berlim, A Procura, Dois Corpos à Procura. Eu sempre confundo a procura de dois corpos, é Dois Corpos à Procura. Bom, eu quero pedir para o pessoal da técnica passar as fotos, e são fotos do ensaio do cartaz da peça. Esse é o cartaz da peça e essas são fotos que a gente fez para divulgação do espetáculo, né? Fotos específicas exatamente para divulgar o espetáculo. Isso. São fotos de cena, né? Com todo, já com figurino, com luz. Que Tem diálogo o espetáculo também? Tem alguns momentos, né? Em alguns momentos ele tem na verdade tem textos, não diálogos, né? Porque diálogo é a conversa entre os dois, né? Mas eles conversam de outras formas, né? Não com a palavra, né? Mas eles conversam com o corpo. A equipe da Companhia Karma para esta peça são quantas pessoas e quem? Bom, o espetáculo ele conta a atuação, sou eu, né, Mauro Filho, e Leandro Cardoso, que é o autor da companhia. Nós estamos em cena. A Pietra faz a direção de cena e a técnica do espetáculo, né? Ela manipula a luz e o som do espetáculo. A gente contou também com a ambientação sonora, que é uma artista do som lá de Florianópolis, que ela trabalha com o grupo Cena 11, uma pessoa incrível, que é a Edra Rockenbach. Ela fez a ambientação sonora, o remix de músicas, toda a parte da trilha sonora do espetáculo, que é bem importante, porque como a gente está falando de dança, a gente precisa de uma trilha que embale todo o espetáculo, né? As fotografias são do Denis Natan, fotógrafo, o designer gráfico Thiago França, a cenotécnica do Ronaldo Rocha. Ideal Filmagens Ideal Filmagens no teaser que vocês vão conferir depois. As costuras da Lélia Machado, os figurinos são da Pietra e do Leandro Cardoso. Então a gente vai trabalhando assim com várias pessoas que acabam, não são da companhia, mas trabalham com a gente no processo, assim, né? Que são bem importantes para a gente construir todo o trabalho, né? E os custos totais aí com o figurino, com o cenário e os custos até, digamos, da hora trabalhada que vocês dedicam a tudo isso, chega aproximadamente a quanto? Porque vocês são uma companhia de teatro ainda bem pequena, enxuta, com poucos integrantes. Mas quanto vocês calcularam aproximadamente esse valor? Um valor previsto no projeto, né? O projeto são projetos na ordem de R$15 mil cada projeto. Então, o orçamento está todo dentro dessa... Então, a gente faz o orçamento em cima desse valor. Então, direciona tudo para a compra do cenário, do figurino, a confecção do figurino. Está incluso a hora trabalhada de cada um ali? Também não é o ideal, não é mesmo. Abaixo muito abaixo, porque a gente prioriza, na verdade, a criação do espetáculo, né? O feitio dos figurinos, do cenário, do material gráfico, a impressão, pagar as pessoas, os colaboradores, né? E a gente acaba ficando meio assim, à mercê, assim. Mas a gente coloca um cachê, né? O cachê dos atores, da direção, mas não é o ideal, mas a gente vai se virando, né? Além dos dois projetos, vocês conseguiram alguma parceria da iniciativa privada para poder ajudar com os custos? Por exemplo, a gente ensaia no estúdio de dança Mary Rosa aqui em Itajaí, que é um estúdio bem conhecido aqui na cidade, que é um estúdio de dança, que eles disponibilizam a sala para a gente ensaiar. Então, é uma parceria bem grande da Karma, que é o nosso o único apoiador, né? Tem os patrocinadores, o edital, mas o apoiador é a Estúdio de Dança Mary Rosa, que então é bem importante, porque a gente é muito difícil, hoje um grupo ainda tem uma sede, né? Manter um espaço, a gente mal consegue manter, se pagar o espetáculo, imagina uma sede, um lugar que a gente vai ter que alugar, então isso é muito difícil. Então o Estúdio de Dança Mary Rosa é uma mão na roda pra gente, porque ela disponibiliza o ensaio, a gente ensaia todos os dias, então isso é bem importante e é um grande apoiador do espetáculo também. O fato de ser um espetáculo que tem a sua grande parte movimentos de dança e torna mais difícil de ensaiar ou mais fácil, tem alguma relação? Tem suas peculiaridades, né? Porque o espetáculo, quando é falado, a gente acaba conseguindo ensaiar
ensaiar não. A gente consegue Pelo menos passar o texto, passar né? o texto sem ensaiar. Agora, dança não. Dança você vai... E a Todo criação espaço. em dança tu tem que fazer. Não tem como... Porque o papel... Se eu quiser escrever uma dramaturgia, eu posso sentar e escrever, né, no escritório. Agora, a dança não. Agora, a dança é durante o ensaio. Então, a gente foi criando na cena. Foi criando ao mesmo tempo que estava ensaiando. Então, tem essa diferença, né? Dia 13 e 4 de novembro, terça e quarta-feira. Isso. Uhum. As duas apresentações gratuitas na Casa de Cultura Didi Isso. Brandão. O público-alvo tem algum limite de idade? 16, acima de 16 anos, Acima né? de 16 Isso. anos. Como conseguir os ingressos? Ingressos 1 hora antes, é só chegar 1 hora antes. Então, o espetáculo é às 8h30 da noite. Chegando 7h30, perto das 8 horas, para conseguir retirar o ingresso. Quantas pessoas cabem ali na parte que vocês... É na parte de fora? Não, é palco? no Não, Teatro no da Casa da teatro Cultura. mesmo, aham. aham. São 100 lugares. 100 100 lugares. 100 lugares. Então é corram. bom chegar cedo, né? Depois, a peça vai para o Itajaí em cartaz. Isso. Que dia? Dia 13 de novembro. 13 é uma 13 de sexta-feira. novembro. Vai ser também na Casa de Cultura Também na de Casa da Brandão, Cultura, que esse aham. ano o Itajaí em cartaz tem as suas apresentações lá. Isso. Isso. E depois continua em cartaz a peça aqui em Itajaí, daí? Uhum. Esse ano, acho que depois dessas 3 apresentações, a gente encerra a estreia do espetáculo, mas com certeza ano que vem ele volta em cartaz aqui em Itajaí, assim também como o nosso outro trabalho, né, um Respeito à Dor. Então a gente quer que a gente tenha mais apresentações, porque é difícil apresentar muitas vezes em Itajaí, porque a gente sente falta de público ainda. Então a gente precisa... A gente apresenta 2, 3 vezes, se apresentar a terceira não vai ter público, e todo o público que a gente conseguia já foi nas primeiras apresentações. Mas a gente está sempre lutando para trazer o público e para que ano que vem a gente retome as apresentações. 2016, alguma outra temática, alguma outra mensagem de uma peça teatral vai ser montada pela companhia? A gente já tem um projeto aprovado pelo Elizabeth Andelli também, que é o nosso terceiro trabalho, que vai ser agora para o público infantil. Porque a gente precisa disso também, que é um outro segmento, né, do teatro, teatro para a infância. Também vai ter uma direção de uma pessoa que não é do grupo, uma pessoa de fora, que é o Marcelo de Souza, da CIE Experimentos aqui de Itajaí, que vai fazer a direção desse espetáculo. E projetos ainda também são por vir. Projetos de formação, a gente está pensando ainda em alguns outros trabalhos, mas para 2016 a gente vai ter estreia do infantil daí. Eu recebi aqui no plenário da Câmara de Vereadores a Pietra Garcia e o Mauro Filho da companhia Karma de Teatro, que estão divulgando a peça Berlim, 2 corpos à procura. Agora eu acertei. Isso. E eu vou deixar, nós vamos deixar aí o teaser que apresenta a peça, e parabéns pela iniciativa de trabalhar esses temas importantes para a sociedade, e a gente vai ser sempre parceiro para que vocês possam divulgar quando os projetos tenham um interesse social e também a parceria com os recursos públicos. Obrigado, Mauro Filho. Muito obrigado Eu que pela agradeço. oportunidade. E você fica agora com o teaser da companhia Karma de Teatro. O que você quer de Berlim? O que você quer de Berlim?